Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Política e Gestão Ambiental Municipal, uma parceria da Prefeitura Municipal de Campinas com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e apoio da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor e também da Elecamp. Hoje nós teremos a aula 5 sobre licenciamento ambiental, do nosso curso de gestão, com foco um pouco na estruturação do licenciamento e depois na municipalização. Meu nome é Gustavo Fabrício De Stefano, sou engenheiro civil lá da Prefeitura, trabalho na Secretaria do Verde hoje, sou concursado há 7 anos e estou aqui para passar umas horinhas com vocês. Bom, em primeiro lugar nós vamos fazer a nossa conceituação sobre o que é o licenciamento ambiental, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse importante instrumento. Bom, e qual que é a definição de licenciamento ambiental, né? Ele é um procedimento administrativo que ele é exclusivo do Poder Executivo, seja pelo município, pelo Estado, pela União, em que ele vai atestar a viabilidade ou inviabilidade de uma intervenção no meio ambiente. E qual que é o objetivo dessa análise, desse ateste, dessa viabilidade? É verificar que essas intervenções que o empreendedor pretende fazer, elas serão compatíveis com a defesa e a preservação do meio ambiente, ou seja, elas vão afetar o menos possível o meio ambiente em que ela está inserida e visar a continuidade da questão ambiental, da proteção ambiental. E de que forma que esse licenciamento ambiental é feito, São regras que o governo estabelece através de legislação, de atos normativos, em que serão colocados os procedimentos necessários para análise, a documentação necessária e tudo que tem que ser analisado pela equipe técnica do órgão licenciador para se atestar essa situação da intervenção no meio ambiente e quais serão, porventura, as medidas compensatórias necessárias para essa aprovação da intervenção. Tá? E como que ele é feito, o licenciamento ambiental? Ele é resguardado em 3 grandes pilares. Tá? O primeiro pilar é o pilar técnico. Então, toda análise ambiental, todo licenciamento a ser feito, ele deve ter uma análise técnica. Olhando-se para aquela intervenção pretendida, olhando para o meio ambiente que vai ser intervido e verificar se tecnicamente aquela intervenção é possível e quais serão as medidas compensatórias. Outro pilar muito importante do licenciamento é a questão social. Então, preferencialmente, o licenciamento ambiental ele deve ter a oitiva comunitária, seja através dos conselhos de meio ambiente, os conselhos das unidades de conservação, porventura audiências públicas quando necessário, e todos os outros meios que se tenham para se ouvir a população que vai ser afetada por essa intervenção. E o terceiro grande pilar do licenciamento ambiental, que resguarda, que torna um processo claro e principalmente robusto, é que você tem que ter uma base legal muito séria. Você tem que ter uma legislação implementada no seu nível federal, no seu nível estadual, no seu nível municipal, em que ele vai trazer todos os procedimentos, todas as análises necessárias, toda a legislação, e as suas regulamentações, os decretos, as resoluções, as normativas, para que, desde o começo, tanto o lado do poder público que vai fazer essa análise, quanto o lado do empreendedor, eles possam ter as regras bem claras e para que não haja nenhum tipo de lacuna jurídica aí. Bom, agora para falar um pouquinho do licenciamento, nós vamos resgatar um pouquinho a base legal dele, como que ele surgiu, no seu histórico, quais são as legislações principais, as que vieram lá no começo e as que estão em vigor hoje, para a gente entender um pouquinho mais esse processo. Tá? No Brasil, as primeiras tratativas que foram feitas no âmbito do licenciamento ambiental, elas começaram em 1973, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que ela era ligada diretamente ao Gabinete da Presidência da República. Essa secretaria ela começou os trabalhos de proteção ao meio ambiente, era um trabalho ainda bem inicial, estavam tentando regrar como seriam essas análises, essas intervenções, esses cuidados. Até que 8 anos depois, em 1981, veio um primeiro grande marco nosso, que foi a Lei 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. E que, entre outras coisas que essa legislação fez, que nós vamos ver um pouco mais à frente, também teve a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Uns anos depois, em 1988, veio a Constituição Federal, que trouxe um regramento melhor sobre o meio ambiente. Tem alguns artigos que falam especificamente sobre a proteção ambiental, nós vamos também citar um pouquinho à frente aqui. E logo no ano seguinte, até
impulsionado pela Constituição, pela mudança de paradigma que a Constituição trouxe com a proteção ambiental, teve a criação do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, que até hoje é um dos órgãos federais que tratam da questão ambiental, inclusive também do licenciamento. E aí só em 1992 foi criado como ministério, né, o Ministério do Meio Ambiente. Até então ele estava ligado àquela secretaria especial, e aí o ministério foi instituído e está até hoje trabalhando por essa questão ambiental no país. Vamos lá, agora já entrando um pouquinho cada uma daquelas legislações que eu falei, né, todo aquele arcabouço legal, a gente vai trazer um pouquinho mais aqui alguns detalhes, né, específicos do licenciamento ambiental. Na aula anterior nós vimos algumas questões específicas sobre essas legislações no arcabouço ambiental mais generalizado, né? E agora nós vamos entrar no âmbito do licenciamento ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente trouxe no artigo 9º, né, inciso 4º, que o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Esse foi um dos primeiros grandes marcos da legislação em que traz o termo de licenciamento ambiental, que o institui como um instrumento de política, como um instrumento de regramento do território da questão ambiental, e foi o passo inicial para a gente começar a construir o licenciamento como a gente entende hoje. Bom, o que mais a Política Nacional trouxe vinculado ao licenciamento ambiental, né? Ela também criou o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de caráter consultivo e deliberativo, e que, entre outras atribuições que ele tem, eles também votam, eles deliberam pelos licenciamentos ambientais de âmbito federal. Vamos falar um pouquinho mais à frente também quando o CONAMA é acionado, quando o licenciamento é federal, estadual, municipal. Mas lá em 1981, que o CONAMA foi criado, ele também está até hoje em atuação. Bom, e entre outras atribuições desse conselho, além das votações, das deliberações, das discussões, ele também pode emitir resoluções, né, que tem poder legal, sim, e que elas vão trazer alguns regramentos para essa questão ambiental, tá? Especialmente sobre o licenciamento, logo a primeira que eles fizeram, a 01 de 1986, quando esse órgão colegiado já estava instituído e discutindo o assunto, ela implementou a avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento normativo em que vai se regrar como se fazia o estudo ambiental, né, especialmente o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, o seu respectivo relatório de meio ambiente, o RIMA, né, o famoso EIA-RIMA, e como que ele vai ser apresentado, quais são os conteúdos mínimos necessários para que nós possamos fazer a avaliação ambiental daquele empreendimento. Né? A CONAMA 01 de 86, ela também traz uma definição sobre impacto ambiental, né? Em que ela fala que o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas, que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Está logo no artigo 1º. Quer dizer, antes de qualquer outra coisa, a CONAMA vem trazer para a gente, essa CONAMA 01, o que é um impacto ambiental? Quando a gente fala no impacto, o que tem que ser visto? Porque o impacto é uma palavra muito abrangente e do ponto de vista do meio ambiente, a gente precisou regrar um pouquinho o que tem que ser visto nesse momento. Tá? A CONAMA 01 também é a primeira legislação federal que traz quais são as atividades a ser licenciadas do ponto de vista federal. Então, como, por exemplo, algumas ferrovias, portos e terminais de minério, petróleos e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV, dentre muitos outros. Então, essa legislação ela também foi um apontamento para os demais entes que fossem regrar que nas suas legislações próprias deveriam haver, sim, delimitações do que ser licenciado ou não. 2 anos depois, a Constituição Federal, né, promulgada em 1988, como eu falei um pouquinho antes, ela trouxe no seu artigo 225, né, uma das questões ambientais muito importante, que é o quê? No seu inciso 4º, a exigência obrigatória na forma de lei que para a instalação de uma obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, deve haver um estudo prévio de impacto ambiental, o qual se dará publicidade. Então a Constituição, ela
pega o que a CONAMA falava e coloca para cima. Ela, na nossa Carta Magna, na nossa maior legislação, ela empoderou a CONAMA, ela trouxe para o seu regramento a questão do estudo prévio de impacto ambiental e foi a grande força para o licenciamento tomar mais corpo ainda no país. Após a Constituição Federal, 2 anos depois, em 1990, veio a regulamentação lá da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, em que, no seu Decreto Federal 99274 de 90, ele também traz um detalhe maior, atribuindo ao poder público, sim, né, nos seus diferentes níveis de governo, como eu falei, no município, no estado e na União, dentro do órgão executivo, em que eles são obrigados a manter, através de órgãos especializados da administração pública, o controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental. E aqui a gente traz um destaque muito grande para a palavra controle permanente. Ou seja, foi colocado que mais do que se aprovar uma intervenção no meio ambiente, tem que ser visto a continuidade disso, né? Como que está sendo a compensação desse dano ambiental, seja na forma de plantio, seja na forma de outros instrumentos de compensação, mas também, sobretudo, algumas atividades poluidoras que têm o consumo de recursos naturais constantes, por exemplo, uma indústria de pequeno, médio ou grande porte, e como que vai ser o controle perene dessa atividade. Então, enquanto ela existir, enquanto ela vamos dizer assim, submeter o meio ambiente ao seu impacto, esse controle deve ser feito. E daí que vem a construção do acompanhamento da obra ou da atividade ao longo de sua vida útil. Isso foi muito importante porque depois da CONAMA 237, né, uma outra resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente lá de 1997, ela pegou o que a Constituição falava, pegou o que a CONAMA 01 trazia, o que a política em sua lei e seu decreto falavam, né? E começou a atualizar alguns conceitos, reforçar outros, e até que ele trouxe efetivamente para o nível federal, né, para que acontecesse em todo o país, os conceitos de licença prévia de instalação e de operação. Ou seja, né, a licença prévia, ela vê qual que é as condicionantes necessárias, né, na verdade, a habilitação daquele local, ela vê a questão de quais serão os impactos prévios, vamos dizer assim, a viabilidade da locação daquela intervenção, enquanto a licença de instalação avalia as questões puramente físicas de instalação, como que será essa obra, como será essa atividade, e a licença de operação vai trazer aquele controle permanente, perene, trazido pelo decreto federal anterior, no seu cumprimento. Depois da CONAMA 237, o grande marco legal que veio em termos de meio ambiente, mas sobretudo no licenciamento ambiental, foi a Lei Complementar Federal 140 de 2011, que ela trouxe um avanço enorme na questão do licenciamento, na questão da proteção ambiental, do controle efetivo das atividades poluidoras, né, em que ela fixou normas para a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer uma de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Ou seja, essa legislação ela veio regrar alguns entendimentos distintos que haviam no país, em que cada estado ou cada município estava regrando da sua forma, sempre tentando resguardar o meio ambiente na sua competência, e essa legislação veio para unificar o entendimento, falar qual que é o papel de cada um dos entes, algumas outras definições desse aspecto do licenciamento, como, por exemplo, efetivamente no artigo 2º, uma definição sobre licenciamento ambiental, a forma mais, vamos dizer, atual em que existe no Regramento Federal. Essa lei ainda está em vigor, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua continuidade, mais no final da nossa aula aqui. E vamos lá, na Lei Complementar 140, ela vem e fala sobre que o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Então essa lei, nesse artigo 2º, nesse inciso 1º, ela consolida tudo que já foi falado, falando sobre o que é o licenciamento propriamente dito, né? O que deve ser feito. E aí ela vai um pouquinho mais adiante, além de trazer o que é o licenciamento, ela começa a falar das competências de cada um dos entes.
Tá? Especialmente no artigo 9º, que é o nosso caso aqui em Campinas, né? Nós somos município e nós temos que ser regrados pelas questões que são vinculadas ao município, ela empoderou o município para exercer o controle e fiscalização das atividades e empreendimentos, cuja atribuição para licenciar ou autorizar seja também do município. Ou seja, a partir do momento que o município pode fazer o licenciamento, ele é obrigado a fiscalizar. Essa fiscalização é só para isso? Não. Como nós vamos ver mais à frente, o município ele pode ser, sim, suplementar na fiscalização. Essa lei, como traz lá no início dela, ela também foi muito importante em falar assim, que os empreendimentos e atividades, né, no seu artigo 13, são licenciados ou autorizados por um único ente federativo. Porque às vezes havia alguma confusão ainda lá no começo do licenciamento ambiental, nas décadas anteriores, em que não se sabia muito bem a competência, se era o município quem começava, se era o estado quem continuava ou vice-versa, se um licenciamento que começou na União e veio parar no município por algum motivo, se ele poderia ser feito ou não, se ele poderia ser continuado ou não. Então haviam diversos entendimentos, às vezes o estado fazia uma legislação específica que era diferente do outro estado, o município às vezes, até pelo resguardo ambiental, tentava cooptar esse licenciamento para ele sem o devido regramento legal. E aí essa legislação, a Lei Complementar 140, ela veio para afirmar isso, em que um ente apenas licencia, ele começa e termina o seu licenciamento nesse único ente, né? Ele também fala que não é porque um ente vai licenciar que os outros não precisam ser ouvidos. Na verdade, ele traz que os demais entes eles podem se manifestar, tá, para o órgão responsável, em que vai falar de maneira não vinculante qual que é o interesse daquele órgão, daquele ente federativo naquele empreendimento, tá? Exemplificando. Um empreendimento de impacto regional que vai afetar uma ou mais cidades, todas as cidades devem ser ouvidas. Por exemplo, uma linha de transmissão. Uma linha que vai passar, que vai vir do centro-oeste e vai vir para o sudeste. Ela passa em diversos municípios e diversos estados. Então, cada um desses municípios afetados pela obra, eles podem ser ouvidos, eles podem se manifestar. Essa legislação, ela também trouxe que o licenciamento ambiental é prévio a qualquer outro ato administrativo de aprovação. Tá? Isso vem não só da Lei Complementar 140, mas também da Política Nacional do Meio Ambiente, das CONAMAs, né, a 237, a 01, vem também da Constituição Federal. E para a gente poder exemplificar isso, a gente aqui traz um paralelo entre o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico, né? Nós temos as etapas de licenciamento ambiental, licença prévia, de instalação e de operação, e a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a questão urbana, em que para você aprovar um empreendimento urbano, uma edificação numa cidade, normalmente o que se emite é um alvará de aprovação, um alvará de execução e um habite-se. Então, pegando o conceito de que o licenciamento ambiental é prévio, né, a licença prévia ela deve proceder ao alvará de aprovação, em que aqui a gente está falando sobre a viabilidade, sobre a análise do projeto, entender se aquele projeto pode ser implementado. Então, em um empreendimento que haja o licenciamento ambiental e urbanístico, é sempre importante que a licença prévia venha antes do alvará de aprovação. Do mesma forma, um paralelo com isso é no segundo momento. Então, uma vez concebida a viabilidade, a licença de instalação ela é prévia ao alvará de execução, porque aqui vai trazer quais são as condicionantes ambientais de obra que vão, junto com o alvará de execução, tornar aquele empreendimento mais sustentável, tornar aquele impacto ambiental controlado. E no final do seu processo de licenciamento, que é quando a obra está finalizada, por exemplo, o prédio finalizado, o galpão finalizado, em que o empreendedor precisa obter a licença de operação, ela deve ser prévia ao habite-se, porque aqui existem condicionantes que tem que se verificar se o empreendedor cumpriu do ponto de vista ambiental, se aquele impacto foi mitigado, se aquele impacto foi compensado, se os resíduos foram devidamente alocados no seu aterro, por exemplo, dentre muitas outras condicionantes. Então, prévia ao habite-se, porque a partir desse momento aqui, o empreendedor está apto a entregar ao seu cliente e aí a gente fica difícil fazer a comparação aqui, a questão da ambiental. Então, sempre prévio como a própria legislação prega. Então, com tudo isso que o arcabouço legal foi trazendo, né? Quais são as competências para que esse licenciamento ambiental ocorra? Ou seja, como cada ente federativo pode se manifestar e quando ele deve se manifestar. Tá? Como foi falado no começo, o ato de licenciar ele é exclusivo do Poder Executivo. Então, a Prefeitura, o Governo do Estado
ou a estrutura federal vinculada à presidência da República, através dos seus ministérios, por exemplo, ou das suas companhias públicas, das suas autarquias, alguém que seja empoderado pelo poder executivo e vinculado a ele. Então, né, a Lei Complementar 140, como eu falei lá atrás, ela veio definir exatamente isso. Então, assim, ela foi muito específica e muito clara, né? Quando que, por exemplo, um empreendimento vai ser licenciado pela União? Quando ele for realizado entre o Brasil e um ou mais países que fazem divisa. Então, por exemplo, se uma nova usina como Itaipu fosse construída hoje numa divisa entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, seria automaticamente competência da União, independente do estado que viria. Se estiver no mar territorial, na plataforma continental, então, por exemplo, plataformas de petróleo com seu devido licenciamento ambiental e outras intervenções, elas têm que ser licenciadas pela União. Se também estiver localizado em terras indígenas ou unidades de conservação federais, ou em divisas também entre estados. Então ele é licenciado. E por último também se envolver energia nuclear, ou se for de caráter militar federal. Então, obrigatoriamente, independente do estado que vai ocorrer, do município que vai ocorrer, independente se esse estado ou se esse município tem equipe técnica qualificada e suficiente e empoderada legalmente, esse licenciamento é da União através do IBAMA, né, que, como nós falamos lá atrás, ele foi criado na década de 90, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então é o IBAMA quem emite o devido licenciamento. E aí, pela Lei Complementar 140, ele tem que emitir a LP, a LI, a LO e as devidas autorizações para supressão de indivíduos arbóreos. Agora, se esse empreendimento, obra ou atividade, ele for realizado conjuntamente ou for localizado entre 2 ou mais municípios limítrofes, se ele estiver localizado em unidades de conservação do Estado, e aí a aula que a Ângela deu, 2 aulas anteriores, ela fala bastante sobre unidade de conservação, ou mesmo, se houver uma legislação própria estadual que assim o regre, esse licenciamento cabe ao órgão estadual, sim. Aqui em São Paulo, né, a secretaria responsável por isso é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e ela delegou à CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ser a responsável pelos licenciamentos. A CETESB já é uma companhia de algumas décadas de experiência, uma equipe técnica qualificadíssima. Eles têm um trabalho importantíssimo no Estado e as legislações que regram o licenciamento também são muito importantes para se entender como é esse trabalho da CETESB. E por último, né, se o empreendimento, obra ou atividade ela for de impacto local restrito ao território de um município, né, e se a legislação assim o permitir, ou seja, se houverem convênios estaduais ou deliberações estaduais que falem que os municípios podem licenciar, o próprio município assim o faz, desde que ele deseje, desde que ele tenha equipe técnica suficiente para isso, e aí cada estado regra como que é essa passagem de poder para o município. No caso de São Paulo, né, e aqui especificamente em Campinas, a responsável é a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através de uma deliberação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o Estado permite ao município fazer o licenciamento. Tá? Novamente, a gente retorna o que a Lei Complementar 140 fala. Agora que nós temos a delimitação do que cada ente federativo licencia, um ente não pode legislar sobre outro. Então, se um licenciamento é de competência do IBAMA, o Estado, por exemplo, ele não pode assumir para ele. Ele não pode atribuir para si uma legislação que contrarie uma determinação superior. Então, por exemplo, o município de Campinas, que é regrado por uma legislação estadual, não pode falar que ele quer licenciar uma coisa específica que é do Estado. É o contrário, o Estado tem que passar a atribuição para o município, né? Só que a única exceção para isso, né, em relação aos poderes de polícia, que a aula de fiscalização ambiental vai explicar bastante sobre essa questão de como verificar os impactos ambientais, as denúncias, as queixas de crime ambiental, e aí sim, o município, o Estado, a União podem atuar inicialmente e depois direcionar as denúncias para o órgão competente responsável. Bom, agora que nós vimos um pouco sobre as atribuições de cada ente federativo, nós vamos contar um pouquinho de como foi feita a municipalização do licenciamento ambiental. Ou seja, como que esse assunto foi chegando nos municípios, né? Vindo da União, passando pelos estados até chegar nos municípios. Bom, como foi falado antes da legislação complementar da Lei 140 de 2011, né, que veio unificar o entendimento de qual que é a atribuição de cada ente,
cada estado fazia da forma que achava melhor. Então, alguns estados, por exemplo, deliberavam através dos conselhos estaduais, dos conselhos, né, que os municípios poderiam se tornar órgãos licenciadores se atingissem um mínimo de pré-requisitos. Alguns estados firmavam convênios, outros estados deixavam livres para que cada município fizesse o que quisesse, assim que apenas comunicando eles. Né? E por conta própria, esses municípios eles foram adquirindo aos poucos a cultura de fazer o licenciamento ambiental. Onde eles conseguiam ver uma lacuna, o município ia lá e tomava conta e começava esse licenciamento. Mas a Lei Complementar 140 veio e unificou o entendimento como foi falado, com a única exigência de que o município tenha um órgão ambiental capacitado e vinculado a ele um conselho de meio ambiente atuante. Então, as únicas duas questões que a Lei Complementar 140 traz para que o município possa fazer, tá? O licenciamento ambiental. Bom, e vinculado a isso, os municípios, né, eles podem licenciar, como foi falado, desde que a legislação assim o permita, e eles devem ser ouvidos em processos de licenciamento em que um ente federativo superior vai licenciar, como foi falado, por exemplo, no caso da linha de transmissão, o município que receber essa linha que ela vai cruzar o seu território, ele deve ser ouvido. Os municípios também podem fiscalizar diretamente as atividades licenciadas por ele, né, ou de forma suplementar ao Estado. Por exemplo, uma indústria que o Estado vai licenciar, que ele vai emitir as suas licenças, o município pode fiscalizar, né, mediante uma denúncia, por exemplo, mediante algum indicativo de que haja algum problema naquela atividade, o município pode ir, aí ele comunica ao órgão superior para que tome as devidas atitudes. E como que aconteceu no estado de São Paulo, né? Especificamente, os municípios que desejavam, eles firmavam convênios com a CETESB, tá? E a última figura que permitiu o convênio foi a deliberação CONSEMA 33 de 2009, em que ela falava que o município que quer licenciar firma um convênio com o Estado. Campinas começou nessa época. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a linha do tempo da nossa cidade, né? E atualmente o município que quer licenciar, ele é regido pela deliberação CONSEMA 01 de 2018, né? Que ela fixa tipologias para esse exercício da competência municipal no âmbito do licenciamento ambiental, estipulando o escalonamento de competências de acordo com a estrutura dos municípios. Então foi um regramento muito interessante, porque ele veio falar que se o município quiser licenciar, ele elenca, olha, você precisa ter uma equipe técnica qualificada de no mínimo X técnicos, um conselho de meio ambiente atuante há tantos anos, legislação própria para que você se enquadre em licenciamento de atividades de pequeno, médio e alto impacto. Tá? E aí, esse gráfico, ele traz essa tendência da municipalização. Esse gráfico é um gráfico do IBGE, em que ele vai falar, lá em 2015, quais eram os percentuais de municípios que já estavam licenciando. Então, a gente percebe por aqui que do total dos municípios que licenciam, dos 30% dos municípios do território nacional que já possuem algum tipo de licenciamento ambiental, quanto maior o município, maior é a porcentagem deles que o fazem. Então, em municípios de mais de 500 mil habitantes, já são mais de 90% desses municípios que entenderam que o licenciamento municipal é uma das chaves para o controle ambiental, porque ele traz para o município a atividade de controle, de comando, de verificação das atividades poluidoras dentro do seu território e um melhor cuidado com o meio ambiente. E como é que nós chegamos em Campinas, né? O licenciamento ambiental propriamente dito aqui no nosso município. Então, como eu falei um pouquinho atrás, nós tivemos o primeiro convênio com a CETESB em 2009, decorrente da deliberação CONSEMA da época, e aí, para poder particularizar algumas questões municipais, trazer os procedimentos necessários para o licenciamento, foram feitos 2 decretos, lá em 2010 ainda. Essa primeira etapa aqui foi o início do licenciamento municipal, em que os empreendedores começaram a participar junto com o município desse processo, em que o município começou a se estruturar, começou a contratar equipe técnica, começou a fixar regramentos para que o licenciamento ambiental pudesse ser feito aqui. Esse licenciamento foi um grande sucesso. Nós no município conseguimos diminuir o tempo de análise, né? Por ter desafogado um pouco o órgão estadual e o órgão federal quando foi o caso, trouxe um contato melhor com o entendimento do território, até que, vendo-se que essa tendência ia se firmar no município, começou-se a segunda etapa do licenciamento, que foi a promulgação de um novo decreto, um pouco mais moderno, que já tinha um entendimento melhor de quais eram os procedimentos necessários,
e principalmente o fortalecimento da equipe técnica, com concurso público, em que o quadro foi melhorado, foi aportado com diversos profissionais, então com engenheiros, com arquitetos, com ecólogos, biólogos, geógrafos, geólogos, todas as especialidades ambientais, né? Contratação de fiscais também, e essa grande segunda etapa aqui começou a trazer um destaque para o município. Quando se fortaleceu toda a equipe técnica, toda a estrutura legal, deu-se um passo além, que foi através da promulgação da Lei Complementar 49 de 2013 e depois da 136 de 2015, que vem modificar alguns aspectos, os seus decretos regulamentadores, então o 18.705 é que está em vigor hoje, com a criação do Sistema de Licenciamento Ambiental Online e a adesão à CONSEMA 01 de 2018, em que Campinas, né, efetivamente licencia o alto impacto local. Essa terceira etapa é o que nós estamos no momento hoje, visualizando já um novo arcabouço legal aí, né, revisão dessas legislações que já tem alguns anos, então os procedimentos necessários, a gente tem aperfeiçoado a cada momento, sempre visando o melhor para todos, para a equipe técnica, para o município e para quem nos solicita. Bom, vamos lá um pouquinho falar muito rapidamente sobre esse nosso arcabouço legal municipal. Nós temos a Lei Complementar 49 de 2013, em que ela traz os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades e também a fiscalização ambiental efetiva dentro dela e a sua regulamentação pelo decreto municipal. Nessa legislação, nós temos assim, quais são as tipologias de licenciamento municipal, qual que é o procedimento, quais são os prazos de atendimento tanto pelos interessados quanto pela equipe municipal e equipe técnica. Nós temos os procedimentos de fiscalização, nós temos as taxas vinculadas ao licenciamento, temos toda a documentação necessária para o seu licenciamento. Isso foi uma coisa que nós vimos que trouxe uma grande segurança jurídica, porque não há surpresa nem para a equipe técnica, nem para o empreendedor de saber o que tem que ser apresentado naquele momento. Nós temos também um grande avanço que foi a criação do Banco de Áreas Verdes no município de Campinas, que é uma ferramenta que nós temos de captação de áreas e destinação de áreas para plantio, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente qual que tem sido o resultado do BAV, que nós chamamos, o Banco de Áreas Verdes. Através do banco por si só e das compensações ambientais que nós trazemos dos próprios empreendimentos. Então, como eu falei lá no começo, quando o empreendimento vai ser autorizado, tem que se ver quais são as mitigações e compensações ambientais. E no município de Campinas nós temos um decreto municipal que já vai ser revisado, porque nós temos uma nova lei em vigor, bem recente, agora de 2020, e traz quais são os tipos de compensação necessária para o empreendimento, né? E dentro desse caminho de avanço, de perenidade do licenciamento ambiental, nós vimos também a necessidade de criação de algumas resoluções, né? Entre elas, por exemplo, uma resolução que traz a lista de espécies de plantas exóticas invasoras, que vai afetar diretamente os procedimentos de licenciamento e de compensação. Nós temos os termos de referência dos documentos exigidos em sede de licenciamento ambiental, e isso aqui é muito importante, porque enquanto a legislação fala quais são os documentos que o empreendedor tem que apresentar, os termos de referência eles vão falar quais são os conteúdos desses documentos. Então, o que tem que ter minimamente para que essa análise ambiental seja feita? E isso aqui também elimina muita subjetividade. Então, não existe mais o técnico A acha tal coisa e o B acha tal coisa. Existe um entendimento conjunto da equipe em que vai falar o que tem que ser apresentado e como será analisado. E esses termos de referência eles estão, além de regrados por uma resolução, disponíveis no todo o website da Secretaria do Verde. Paralelo a isso que a legislação, a Lei Complementar 49 de 2013 também trouxe, foram os incentivos de sustentabilidade, que eu vou falar um pouquinho à frente, mas também existem termos de referência para cada um desses documentos a serem exigidos. Também foi colocada uma resolução em que obrigou-se o uso do licenciamento ambiental municipal para novos processos. Existem duas resoluções com os termos de sigilo para o uso desse sistema pelos membros do CONDEM e do CONGEAPA, também vou falar um pouquinho mais à frente, né? E a partir dessas resoluções, dessas legislações, nós fomos aperfeiçoando a legislação municipal para que o processo ficasse mais sério e mais transparente. Então, nós destacamos alguns dos ganhos que foram feitos ao longo dessas revisões, daquelas 3 etapas de licenciamento. No município de Campinas, por exemplo, a publicação do pedido de licença e de obtenção da licença é feita pela própria secretaria, no Diário Oficial e na página da SVDS.
Ou seja, o empreendedor não precisa esperar o tempo de publicação num jornal local, como era praxe no município, como era praxe no estado e ainda é praxe em muitos locais. Nós fazemos a publicidade devida. Isso aqui economiza tempo e economiza dinheiro também. Nós, por exemplo, tiramos a necessidade da comprovação da dominialidade para casos de licenciamento e ficam apenas casos de supressão de vegetação e intervenção em APP. Então, a questão de, às vezes, carta horária, que também atrasava um pouco o processo, nós suprimimos do procedimento de licenciamento. Fizemos uma redução nas taxas de análise também para trazer uma melhor economicidade para todos. Oficializamos em que o pedido de complementação de documentação, como vocês vão ver à frente, ele é publicado no Diário Oficial e também enviado por e-mail. Então, a pessoa recebe no mesmo momento, quando aquele processo dela tem alguma necessidade de complementação ou explicação, a pessoa recebe por e-mail e faz a complementação devida. Tá? Também foi feito um acordo técnico entre as áreas, em que quando há necessidade de análise de assuntos afetos a outras secretarias, existe o acompanhamento apenas dos pareceres ou dos despachos. Por exemplo, se existe um estudo de tráfego a ser feito, quem vai analisar é a INDEC, nós pedimos apenas uma aprovação desse estudo. Se existe uma drenagem associada, nós não precisamos saber todo o histórico daquele processo da drenagem. Nós pedimos o projeto, porque às vezes afeta o meio ambiente, e pedimos também a aprovação do órgão técnico, que no caso da Prefeitura é a Secretaria de Infraestrutura. Nós também implementamos a paralisação do prazo do comunique-se do interessado, quando se trata de documento público. Quando esse interessado precisa apresentar um documento que é de outra esfera do governo, ele não perde prazo, ele não é arquivado o processo dele, ele aguarda que o município, o Estado, a União, as autarquias necessárias façam o seu trabalho. E, por exemplo, nós temos também a regulamentação dos atos de fiscalização e medidas cabíveis. Então, tudo que é feito pela fiscalização ambiental também tem todo um regramento específico e claro para que se haja também uma uniformidade nos aspectos legais. O município também trouxe a regularização fundiária de interesse social no âmbito do licenciamento, né, em que esse processo passou a ser feito pelo município. Antes era feito no estado e aí caía numa fila de todas as cidades do nosso estado de São Paulo, e hoje o município trata desse assunto da regularização fundiária com uma equipe técnica própria e qualificada. Também quando existem danos ambientais, e a fiscalização vai falar um pouquinho depois na aula deles, nós podemos usar os termos de ajustamento de conduta para que se haja essa regularização do ponto de vista ambiental. E também trouxemos a definição dos prazos de análise na legislação, que é muito importante, porque o empreendedor, quando entra no município, ele sabe quais serão os prazos que nós, como técnicos, temos para cumprir. Nós temos a legislação falando, para a emissão de uma licença prévia são X dias, por exemplo. Então, nós temos que cumprir esses prazos também. Existem os prazos do empreendedor para atendimento nosso de comunique-se, mas também existem os prazos nossos técnicos de análise. Existe também os fluxogramas dos processos de licenciamento, as instâncias de recursos e demais procedimentos. Então, todo o processo ele é regrado na legislação, para que sejam cumpridos por ambos os lados. E como que todo esse procedimento é feito no âmbito municipal, né? Nós temos um departamento de licenciamento ambiental na Secretaria do Verde, que ele é composto por 3 coordenadorias, a coordenadoria de licenciamento ambiental, a de suporte geológico e a coordenadoria de apoio ao licenciamento de obras, atividades e empreendimentos municipais, né? E especificamente a coordenadoria de licenciamento ambiental, ela é dividida em setores que nós chamamos de anexos, em que cada um desses anexos cuidam de um assunto específico. Então são técnicos qualificados e da área que cuidam especificamente sobre o assunto. Então, por exemplo, no anexo 1 de empreendimentos imobiliários, no anexo 2 de infraestrutura e no anexo 4 de atividades poluidoras existem engenheiros das mais diversas áreas. No anexo 3 de áreas verdes, existem engenheiros agrônomos e biólogos que tratam do assunto do licenciamento da supressão de vegetação no município. Assim como no anexo suporte geológico, anexo 3 SG, existem geólogos que tratam do assunto de movimentação de terra e mineração. Então, essa setorização foi feita para que houvesse uma especialização do assunto e que os técnicos pudessem dar o retorno, dar o feedback mais rápido e com mais qualidade. Outra inovação trazida pelo município, né, que nós citamos lá atrás, é o sistema de licenciamento ambiental online. Ele foi feito pela própria secretaria com o apoio técnico da IMA. Ele está no ar desde 2013, então já tem aí 7 anos que o sistema está totalmente funcional. Desde 2014 ele é a única entrada de novos licenciamentos ambientais, então todos os processos que se iniciaram desde 2014 eles são online, né?
Ele foi pioneiro no país, foi o primeiro sistema de licenciamento ambiental dessa forma, em que o processo começa e termina no online. O pedido é feito através do escritório do consultor, do escritório do procurador, do contador. Toda a análise é feita online, os pareceres são inseridos, as complementações necessárias são colocadas no sistema e a licença é emitida online também. Então acabou aquela história do balcão. Hoje as pessoas só vão na prefeitura para tirar dúvidas técnicas, não precisa mais ficar indo lá para atender e levar um documento, por exemplo. Com isso, nós trouxemos celeridade e transparência, que são dois dos pilares da administração pública. Todo o processo ele é online, ele está lá a qualquer momento, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, o processo pode ser visto, pode ser analisado. Tudo que é colocado no processo não some, então o processo ele tem um histórico e uma lógica dentro dele em que qualquer coisa colocada lá, para ser desconsiderada, ela tem que ser ponderada e explicada, mas nada some lá dentro. Esse processo ele é muito transparente também, porque os conselheiros do meio ambiente de Campinas, tanto do CONDEMA quanto do CONGEAPA, e também está preparado para o Ministério Público acessar de fora da prefeitura, eles podem sim acessar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, eles podem ver todo o processo de licenciamento com os seus devidos sigilos resguardados pela legislação, mas eles podem ter acesso a isso. Isso qualificou demais o trabalho do Conselho, as respostas são muito mais condizentes, os pareceres técnicos, né, da Secretaria são avaliados pelo Conselho de Meio Ambiente e essa celeridade trouxe também uma resposta positiva dos empreendedores, porque os processos eles são muito mais rápidos sem perder a sua qualidade. Esse sistema também de licenciamento está integrado com outros sistemas da prefeitura, então integrado ao sistema, ao SIM, que é o que gera os boletos, então a pessoa não precisa ir na prefeitura pegar um boleto, ela gera o boleto automaticamente, esse pagamento é compensado pelo banco, com o Semurb Online, com o sistema do DIDC, do Portal Cidadão e futuramente com o SEI também. Esse sistema LAU ele também traz uma verificação de autenticidade dos documentos, então uma licença emitida pelo LAU pode ser verificada a qualquer momento, seja pelo empreendedor, pelo cartório, pelo banco, por uma outra autoridade municipal, autoridade estadual. Se porventura uma licença emitida pelo município chegar na CETESB, eles podem verificar a qualquer momento a autenticidade dela. E principalmente também trouxe um ganho de análise técnica, porque uma vez que está no sistema, diversos técnicos podem analisar simultaneamente. Então, quando são vários assuntos tratados no protocolo, no pedido de licenciamento, se dispara para vários técnicos, eles fazem análise conjunta, não precisa esperar um técnico finalizar a sua parte para começar outra. Todos esses avanços, eles trouxeram, além da diminuição do atendimento presencial, e o recebimento por e-mail dos avisos, trouxeram muita celeridade para o processo. Nós reduzimos em mais de 80% o tempo do licenciamento ambiental médio no município de Campinas. Né? E um pouquinho dos números do nosso licenciamento ambiental. Então, desde 2013, né, principalmente após a criação e submissão do LAU, nós emitimos já mais de 7 mil documentos pelo Departamento de Licenciamento Ambiental, incluindo pareceres e licenciamentos, né? E todos eles são hoje realizados dentro dos prazos estabelecidos pela lei. Nós não descumprimos prazos mais. E todo o processo de licenciamento ambiental, como falei lá atrás, ele gera uma compensação. Ou seja, a legislação traz que para cada corte de árvore, X árvores devem ser plantadas ou mudas devem ser doadas. Para cada metro quadrado de área impermeabilizada no empreendimento imobiliário, por exemplo, tantas árvores devem ser plantadas. E todas essas compensações somadas, elas são direcionadas ao Banco de Áreas Verdes para se fazer o plantio, então o empreendedor passa por um segundo processo na prefeitura de cadastro de área, plantio, manutenção até a entrega. E hoje nós já conseguimos fazer o plantio aproximado de 300 mil mudas e tem mais do que isso ainda já esperando doação, esperando os procedimentos burocráticos necessários para se autorizar. Ou seja, nós podemos chegar aí mais ou menos entre compensadas e a compensar em quase 1 milhão de mudas no município. A Lei Complementar 49, ela também trouxe um grande ganho quando a gente fala no incentivo à sustentabilidade, como política pública de governo. Vieram dois instrumentos principais, que são os incentivos financeiros e o selo S, que é uma certificação ambiental municipal. Em empreendimentos, obras ou atividades licenciadas pelo município,
a critério, né, do empreendedor, é uma questão opcional. Se houverem critérios de sustentabilidade nesse empreendimento, ele pode obter tanto incentivo financeiro, como desconto nas taxas de análise, quanto uma certificação chamada selo S, que prova que aquele empreendimento ele é sustentável sim. Então, que ele faz um reuso de água, que ele faz um aproveitamento energético bom, que ele tem só matérias-primas sustentáveis no seu empreendimento, por exemplo, e por aí vai. São 18 critérios que ele pode atender e que provam que esse empreendimento dele está muito vinculado com a sustentabilidade. Bom, nós já trouxemos um pouco do arcabouço legal, do licenciamento como um todo no país, trouxemos toda a questão da municipalização, passando pelo regulamento estadual, chegando no municipal, trouxemos a estrutura da secretaria. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de licenciamento propriamente dito, tá? Começando pela documentação que é emitida pela secretaria no âmbito do licenciamento ambiental. Então, quando nós falamos de uma edificação ou de uma infraestrutura, ou mesmo de uma atividade poluidora licenciada pela Secretaria do Verde, nós falamos em quais documentos? Nas licenças, né, as licenças tradicionais, que são as prévias de instalação e de operação. Então, quando o município é responsável pelo licenciamento, é visto que ele é viável, são emitidas essas licenças, que elas podem ser emitidas separadamente ou conjuntamente, no caso que a legislação permite, por exemplo, uma LP mais uma LI após a LO, ou então as três juntas quando é o caso de regularização. Tá? Se o município entende que o empreendimento a ser licenciado não é viável, ainda assim há uma resposta ao empreendedor através da emissão de um termo de indeferimento. Tá? Quando o município ele precisa se manifestar para o Estado, como foi falado, ou para a União, num licenciamento que vai ser feito num desses entes federativos, é emitido dentro do município uma manifestação municipal que nós chamamos de exame técnico municipal, né? E por último, é emitido também o certificado de dispensa de licenciamento quando a obra ou atividade não for passível de licenciamento local. Então, basicamente, são esses documentos que o interessado pode solicitar e que ele recebe no final do processo dele de licenciamento. Quando são intervenções licenciadas pelos anexos 3 e 3SG, ou seja, ou áreas verdes ou suporte geológico, o processo, apesar de ser muito parecido, como eu vou mostrar nos próximos slides, eles são emitidos outros documentos. Então, primeiro existe a emissão de um termo de compromisso ambiental, que nós chamamos de TCA, em que todas aquelas compensações necessárias, né, em relação àquela intervenção ambiental, elas são especificadas, né, com os compromissos e condicionantes a serem observados pelo interessado. E essa emissão desse TCA ela pode ser também simultânea e vinculada ao licenciamento que nós falamos dos anexos 1, 2 e 4, ou seja, edificações, infraestrutura e atividades poluidoras. Também pode ser emitida a autorização ambiental, quando houver uma solicitação de movimentação de terra ou de supressão de vegetação, por exemplo, corte de árvores isoladas, intervenção em áreas de preservação permanente, são emitidas além do TCA também autorizações. Novamente, se esse documento não pode ser emitido, é emitido sim um termo de indeferimento. E no caso da mineração municipal, é emitido um documento chamado licença específica de mineração, quando esse documento couber ao município ser emitido. E aí, quando eles são emitidos? Eu vou trazer agora um pouquinho do fluxograma do licenciamento ambiental, né? Como que o interessado entra para a gente, quando que a prefeitura se manifesta e como que é o resultado disso. Então, basicamente é assim, esse quadradinho vermelho aqui em cima, destacado, é o processo tradicional. Ou seja, nós temos uma solicitação que é feita pelo interessado no âmbito do município, ele apresenta a documentação necessária toda da legislação e hoje usando o sistema de licenciamento ambiental e é feita essa análise da documentação apresentada. Supondo que esteja ok, vamos para o caso mais simples, sempre é emitido um parecer técnico ambiental e aí pega um daqueles pilares que eu falei da questão da análise técnica dentro do processo de licenciamento, certo? Esse processo passa pelo Conselho de Meio Ambiente, na maior parte dos casos ele passa previamente à emissão dos documentos, tem alguns poucos casos que a legislação permite que ele vá depois para o Conselho, e aí uma vez o Conselho sendo favorável, é emitido o documento. Então a licença, a autorização, o exame técnico municipal, o certificado de dispensa ou mesmo indeferimento. Tá? Agora sim, esse é o processo tradicional quando o processo está ok. Às vezes acontece que existem algumas complementações necessárias, e aí vai muito do caso. Então, quando essa análise do documento é feita, se existe alguma coisa que ficou em aberto, que o técnico precisa de uma complementação técnica, é emitido um comunique-se, né, que é um
um e-mail enviado ao interessado, também uma publicação no Diário Oficial, pedindo esclarecimentos, pedindo complementações, que às vezes da análise técnica surgem necessidades novas de análise, né? De questões que não haviam sido contempladas no processo geral. Às vezes é detectado que para aquele caso específico precisa-se de um parecer de, por exemplo, de um órgão gestor de UC, de uma outra secretaria, então é nesse momento também que ele é pedido, no meio da análise técnica, né? E em caso de regularização, antes da continuidade também tem que ser feito o termo de ajustamento de conduta. Então, uma vez resolvida essa questão pendente, volta-se para esse processo. Então, tem essa questão resolvida aqui, o técnico pode emitir o parecer técnico ambiental. E que vai novamente para o conselho, independente do que foi feito aqui, quantas vezes foi necessária. Existem os prazos em que deve se atender aqui, existem os prazos de análise também, que são paralisados quando vai para o interessado, mas voltam quando a prefeitura recebe essa documentação. E emitido o parecer, vai para o conselho. Uma vez que o conselho, de repente, é contrário, ou exige condicionantes, ou pede complementações para o interessado, né, ele faz um parecer ou contrário ou com essas condicionantes, e o interessado pode apresentar um recurso quanto a esse parecer do conselho, mesmo até um recurso quanto a um parecer técnico, porventura de indeferimento pode ser feito também, em que ele pode acatar as determinações faladas, ele pode apresentar a defesa dele, e isso aqui é analisado novamente num segundo parecer técnico. E eu sempre friso o parecer técnico para falar da necessidade da análise, para isso aqui não ficar subjetivo, não ficar a critério de decisão superior sem embasamento. Então, sempre que uma licença é emitida na Secretaria do Verde, passou no mínimo por um parecer, quando não pelo menos 2. E aí sim, resolvida essa questão colocada pelo conselho ou recorrida pelo interessado, volta-se para a emissão da licença. Esse é um fluxo que ele vale para tudo, para autorização, para licenciamento, porque o processo em si é o mesmo. Solicita-se, analisa-se, passa pela leitura comunitária, como eu falei, o segundo pilar importantíssimo do licenciamento, e emite-se o documento. Tá? E para finalizar indo finalizar, né, nossa aula tem mais 2 tópicos para falar. Primeiro, a gente pode também trazer o que o licenciamento ambiental pode ser usado além, propriamente dito, da burocracia, além do propriamente se fazer uma emissão de documento, um carimbo de um documento. O licenciamento ambiental, resumidamente, porque é uma ferramenta muito ampla, além do controle que é importantíssimo dos impactos ambientais, né, e das mitigações necessárias, das compensações ambientais devidas, né, e todo mais o que se abarca disso, do controle efetivo e proteção ao meio ambiente, ele também é uma fonte segura e confiável de informações para o planejamento. Por quê? Porque uma vez que esses dados são gerados pelo empreendedor, eles são validados por uma equipe técnica, isso é muito dinâmico. Então, todo dia entra licenciamento. A gente começa dentro do município a receber cada vez mais dados importantíssimos. Como, por exemplo, a gente consegue saber o quanto de recursos naturais estão sendo utilizados, a gente consegue alocar as compensações ambientais em regiões com maior carência, quando você começa a cruzar as informações de licenciamentos feitos numa região, por exemplo, tanto da questão ambiental quanto da questão social, você consegue ter um mapa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, de como se fazer essa alocação. É possível também ter subsídios para aferir responsabilidade de impacto e dano ambiental. Então, se tem uma obra acontecendo num local e existe um dano ambiental, verifique-se se aquele dano é compatível com a obra, por exemplo, que está sendo licenciada. E aí, às vezes, existe o controle ambiental nessa obra, então percebe-se que aquele dano pode vir de um local desconhecido. Assim como analisar também a sinergia do impacto de diversos empreendimentos. Então, se existem várias obras acontecendo, essa somatória, muitas vezes no licenciamento ambiental 1 mais 1 é maior que 2, sim, porque um empreendedor fazendo alguma coisa aqui e outro fazendo aqui, né, se eles perdem o controle ambiental, pode gerar assim, um impacto muito maior. Né? E também ele é muito importante o planejamento de ações ambientais, ao se conhecer a vocação das regiões do município. Por exemplo, o mapa aqui ele apresenta um recorte do licenciamento ambiental, em que nós pegamos apenas as atividades poluidoras, né, do anexo 4, ou seja, indústrias do município, e aí existe toda uma questão de porte, que as indústrias de grande porte ou com processos produtivos industriais muito complexos ficam na CETESB, mas a gente consegue, por exemplo, fazer uma análise em que vocês olham que as atividades poluidoras elas se concentram basicamente nas rodovias.
Então, quando a gente pega as rodovias, né, até pela malha viária fantástica que nós temos aqui na região, que talvez seja a maior malha viária do país em termos de entroncamento, você percebe que as indústrias preferem, né, as rodovias ou as grandes avenidas, por exemplo, do município. Isso aqui ajuda muito no planejamento da questão do uso do solo, dos impactos, né, colocados. Então, se consegue, por exemplo, entender do porquê não se pode ter indústria aqui no meio. Ou o contrário, se de repente está saturado aqui, se poderia se colocar aqui ou não. E aí é uma análise que pode ser feita para N critérios, porque aqui é um ponto colocado apenas do local da atividade em si. Isso aqui você pode se cruzar e gerar mapas temáticos de N informações ambientais. E falando um pouquinho agora do futuro do licenciamento ambiental, tá? Como nós vimos, houve um avanço enorme desde os anos 70 até agora, né? Já são aí praticamente 50 anos de cuidado ambiental, né? De respeito à causa ambiental, e as legislações tendem a se aperfeiçoar. Tá? E existem projetos de lei em tramitação, né, em nível nacional, que alteram substancialmente o licenciamento ambiental no país como um todo. Tá? O mais alarmante é o PL 3729, que é lá de 2004. Ele começou a ser discutido já há 16 anos e ainda não finalizou. Ou seja, é uma discussão super complexa em que ele vai substituir as principais referências legislativas, tá? Em especial a resolução CONAMA, as resoluções CONAMA 1 de 86 e 237 de 97, mas também alguns dispostos da Lei Complementar 140. E no nosso entendimento técnico, existem retrocessos em alguns aspectos. Existem, sim, avanços. Tá? Ele traz, esse projeto de lei especificamente traz algumas questões muito interessantes, como o uso da informática, da espacialização, da sinergia de impactos. Tem alguns conceitos muito bons nesse PL. Mas, assim, por exemplo, ele traz também alguns aspectos preocupantes para o município, quando ele elimina a necessidade da certidão de uso do solo, isso a gente usa dentro do licenciamento para falar de se aquele empreendimento pode naquela determinada zona ou não. Ele praticamente elimina a atuação de conselho municipal, falando que o órgão licenciador ele pode passar por cima, ele pode emitir direto quando emitir, porque também ele está tirando muito poder do município. Institui prazo máximo de análise, por exemplo, que se não cumprido, ele gera emissão automática de licença. Ou seja, se por algum problema interno do órgão público não foi respondido naquele tempo, a licença automaticamente está concedida, independente do impacto ambiental. Cria também um sistema autodeclaratório de licenciamento que a gente acha muito preocupante, né? Criam algumas listas de atividades passíveis de dispensa, mas que são altamente causadoras de impacto ambiental. E aí vale sim um parêntese aqui, a gente entende que algumas atividades elas podem sim ter um regulamento mais simplificado, mas não é fazendo essa dispensa, que vai se fazer principalmente com atividades de alto impacto, né? Como eu falei, omite o licenciamento ambiental no âmbito municipal praticamente. Quase todos os licenciamentos serão no rito bifásico ou único, ou seja, as licenças serão emitidas num único ato e nem sempre é o certo, porque as licenças ambientais são faseadas justamente para que se conheça progressivamente o impacto ambiental. E permite o aproveitamento de estudo de impacto feito na proximidade, o que aparentemente é um ponto bom, mas ele não regra exatamente como. Então, como se vai usar um EIA, um RIMA, né, de um empreendimento com outro, sendo que não existe um regramento certo. Isso é um pouco aberto demais do nosso ponto de vista. A gente entende sim que o aperfeiçoamento e unificação da legislação é importante, né? A gente viu o avanço que a Lei Complementar 140 trouxe, de trazer um entendimento único para o país. Essa lei também vem nessa toada, mas a gente entende que é muito melhor pedir pela eficiência e não pelo retrocesso ambiental. Não é deixando de cuidar que as coisas começam a ser mais rápidas, porque esse custo vai ser muito alto lá na frente. E para finalizar, eu trago as referências que, né, vocês vão acompanhar na apresentação aí. Algumas delas que foram feitas usadas para fazer essa apresentação. Né, sobretudo 2 livros que nós editamos, nossa equipe técnica fez, a doutora Andréia e toda a equipe técnica da secretaria outro, aí ficam os nomes também para vocês. Então é isso aí, pessoal, eu agradeço a atenção, essa horinha que nós passamos juntos aí. Deixo aqui meus contatos, meu e-mail e meu telefone também, estamos totalmente abertos. Para tirar dúvida, para críticas, para sugestões, para podermos ter um trabalho cada vez melhor juntos como servidores municipais aí, como população também. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até logo.